Carlos Martins, bom dia. É verdade, vamos ter aqui um pequeno truque caseiro que as pessoas podem fazer lá em casa e que esse truque relaciona-se com o tema que vamos abordar na nossa rubrica de saúde. Reservamos isto então para o final. Vamos verdade. até à mesa e tentar perceber então e falar sobre gastroenterite. É o tema da rubrica de saúde hoje. Ela pode ser de duas origens diferentes, pode ser vírica ou bacteriana e terá necessariamente um tratamento diferente, penso eu, não é? Sim, é verdade, e eu ainda adicionava mais uma origem, ou seja, antes de mais, a gastroenterite é uma situação realmente muito comum, que pode trazer bastante incómodo e transtorno às pessoas. É normalmente um problema de origem infeccioso, é uma infecção. Realmente pode ser de origem bacteriana, pode ser de origem vírica, mas também pode ser de origem parasitária. Há certos parasitas que podem provocar também uma situação de gastroenterite. Bom, mas antes das minhas perguntas, há perguntas que vêm justamente do público. Teresa Jesus, olá, bom dia. Penso que... está ali daquele lado. Tenho uma questão para o doutor. Olá, Teresa, bom dia. Eu tenho dores de barriga e enjoos. Quer dizer que tenho gastroenterite? Dores de barriga e enjoos. É sim, pode ser realmente uma gastroenterite. Também pode não ser. Ou seja, por vezes, às vezes temos uma família inteira que é afetada por uma situação de gastroenterite. E, por vezes, alguns membros dessa família estão realmente com vômitos, com diarreia, com intensa prostração. E alguns membros dessa família apenas sentem realmente alguma náusea, algum enjoo e algum desconforto, algumas cólicas e dor de barriga. Essas pessoas dessa família também estão a passar por uma gastroenterite, só que realmente o seu quadro não é tão severo e podem não chegar a ter vômitos e diarreia. Às vezes nós encontramos na consulta alguns pacientes que realmente vêm apenas com um desconforto, uma náusea e algumas dores abdominais e realmente pode ser uma gastroenterite o que está a provocar isso. E temos mais uma questão, obrigada à Teresa. Eduardo Gomes, bom dia. Bom dia, Sr. Doutor, bom dia, Sónia. Bom dia, Sr. Eduardo. Sr. Doutor, eu quando vomito após a última refeição, será que os alimentos estavam deteriorados ou estragados? Essa é uma pergunta muito comum. Por vezes as pessoas têm uma gastroenterite e normalmente a tendência é relacionar aquilo que estão a sentir, os vómitos, a diarreia, sempre com a última coisa que comeram e a última refeição. É verdade que por vezes pode haver relação. Por vezes, por exemplo, nas intoxicações alimentares, realmente nós às vezes ouvimos falar que certas pessoas foram expostas a uma certa refeição e várias pessoas ao mesmo tempo depois começam a desenvolver um quadro de diarreia, de vómitos e mal-estar. Contudo, frequentemente, e se calhar a grande maioria das vezes, não existe essa relação. Normalmente, por exemplo, aquelas bactérias, ou os parasitas, ou até os vírus, que provocam a gastroenterite, têm aquilo que nós chamamos um período de incubação. Ou seja, nós somos infectados e depois existem ali algumas horas, no caso dos vírus, no caso das bactérias podem ser alguns dias e às vezes no caso dos parasitas até podem ser algumas semanas até o quadro clínico se tornar evidente, ou seja, até começarmos a ter realmente as queixas, os vómitos e as náuseas. Aqueles típicos, não é? O que é que acontece? Eu fui infectado, por exemplo, ontem e só hoje começar a seguir ao almoço a ter vómitos e diarreia, o meu pensamento natural e o senso comum das pessoas é assim, foi o almoço que me fez mal. Exatamente. E pode não ser, E muitas vezes não é, e muitas vezes realmente o almoço estava em boas condições, mas apenas eu fui infectado por um vírus que agora se está a manifestar e que se está a desenvolver este quadro clínico. Ora, muito bem. Obrigada a ambos. Vamos à sua exposição sobre gastroenterite e saber exatamente o que fazer. Podemos já passar ao slide seguinte. Vou partir de um caso prático, de uma consulta no dia-a-dia. A Luísa, de 27 anos, chega ao consultório e diz-me, não aguento nada no estômago, sinto-me sem forças. Realmente, este é aquele caso típico em que a pessoa já está a vomitar há várias horas, já passou a noite toda com bastante desconforto, com vómitos, diarreia e com uma acentuada prostração. Por vezes, as pessoas ficam muito surpreendidas, principalmente quem normalmente não está doente, e de repente fica com um quadro mesmo os mais destes. ativos podem ficar completamente prostrados. E ficam muito surpreendidas porque se sentem realmente muito doentes, porque sentem uma prostração intensa, uma grande falta de forças e um grande mal-estar geral.
e realmente muitas vezes porque está por trás destes quadros são Isto pode ser um quadro de gastroenterite. E o não aceitar nada no estômago também, Sim, não é? Exatamente. Podemos passar ao slide seguinte. No fundo, hoje estamos a falar de gastroenterites. Gastroenterite é uma palavra composta. Temos o gastro e enterite. Tudo que acaba aí tem uma inflamação qualquer, certo? Exatamente. Amigdalite é uma inflamação dos amígdalas. Apendicite é uma inflamação do apêndice. Gastroenterite, essa parte da lição então, eu já aprendi. Gastro é estômago, entro vem da parte intestinal. No fundo, hoje temos um problema que é uma inflamação do estômago e da parte intestinal, ou seja, do nosso aparelho digestivo. Exato. Temos aqui a zona do estômago, temos aqui então os intestinos e há toda uma irritação, toda uma inflamação e também uma intolerância. No fundo, tudo o que cai no estômago não é tolerado. Exatamente. E então o organismo rejeita através, por exemplo, do vómito. É exatamente porque é que isso acontece. Sim. Já falámos que existem bactérias, vírus, parasitas que podem provocar esta situação e podemos agora então voltar para o nosso caso, para a Sra. Luísa. Podemos passar ao slide seguinte. Perante isto, como existem várias causas, o médico, no fundo, o que lhe pergunta à Luísa é esta pergunta. E lá em casa, há mais alguém? Perguntamos isto e tentamos perceber a história clínica. É importante, por exemplo, realmente perguntar o que é que a pessoa comeu nos últimos dias, se comeu algo diferente, se houve outras pessoas que comeram o mesmo alimento e que também ficaram com esta condição, e aí normalmente inclinámos-nos mais para causas bacterianas. Agora, no caso da Luísa, já na semana anterior, o marido e o filho tinham andado com um quadro semelhante, e isso favorece, francamente, a origem vírica. Ao contágio, não é? Estes vírus que provocam, já podemos passar ao slide seguinte. Mas ele começou em alguém da família, não é? Sim. Como é que lá foi parar? Às vezes até é que, digamos, nós podemos contrair este tipo de vírus da mesma forma que contraímos, por exemplo, os vírus da gripe ou outros tipos de vírus. Porque socializamos e é impossível ficar fechados em casa. Um aperto de mão, mexemos em qualquer coisa, às vezes levamos a mão ao chão ou algo que estava infectado e depois levamos a mão aos olhos, à boca e já estamos realmente infectados. Exatamente. Sintomas. Sintomas. Então, podemos ter alguns destes sintomas, às vezes temos todos, mas não é obrigatório que estejam todos presentes. Podemos ter febre, podemos ter então os vómitos, a diarreia, podemos ter então um mal-estar geral e cólicas, dores de barriga que às vezes podem ser bastante intensas. Muito bem. Podemos passar então ao slide seguinte. Tratamento. O tratamento é sobretudo um tratamento de suporte. O que é que eu quero dizer com isto? Se a pessoa tem, por exemplo, dor de cabeça e para as dores pode tomar, por exemplo, um paracetamol para aliviar a dor. Uma das complicações que mais nos preocupa, e se calhar a grande preocupação que nos preocupa numa situação de gastroenterite, é a possível desidratação. Claro. O que é que acontece quando nós vomitamos e quando temos diarreia? Perdemos uma grande quantidade de líquidos e sais minerais num pequeno espaço de tempo, por vezes. Às vezes é no espaço de horas, uma noite, e perdemos uma enorme quantidade de líquidos. Sobretudo em crianças e em pessoas que já tenham outras doenças crónicas debilitantes, existe um risco importante de desidratação. Ora bem, portanto temos de estar mais atentos ainda quando a gastroenterite acontece em crianças ou em idosos. Sim, certo? É verdade. Porque um adulto terá, se calhar, mais com doenças crónicas. Ou outras pessoas, sem ser idosos, por exemplo, com doenças crónicas. Claro. E aí o tratamento fundamental é hidratar, dar realmente água. Mas daqui a um bocadinho volto a falar disso. Podemos automedicar-nos ou temos que ir ao médico? É assim, no princípio, a pessoa pode realmente automedicar-se. E por isso é que nós temos aqui uma solução caseira para sugerir aos nossos espectadores. Se o quadro se começar a arrastar demasiado no tempo, se, por exemplo, com a diarreia vier sangue... E o que é arrastar-se no tempo? Mais de uma semana? Sim, para lá de uma semana, realmente é aconselhável o recurso ao médico. Está bem? Existem, por vezes, alguns medicamentos que as pessoas usam e que são bastante populares, que são aquilo que nós chamamos os antiperistálticos. No fundo, são aqueles medicamentos que tomamos, estamos com vómitos, vamos tomar um medicamento para contrariar o vómito, ou estamos com diarreia, vamos tomar um medicamento para prender os intestinos para contrariar essa diarreia. E com esses medicamentos temos que ter algum cuidado.
Não quer dizer que em certas circunstâncias não se possam usar, mas sempre, digamos, sob conselho médico. Senão podem agravar. Por vezes estes medicamentos podem, no fundo, atrasar a evolução natural do quadro. Claro. Também o uso de antibióticos, por vezes, pode estar indicado, mas em muitos casos também pode contribuir para agravar o quadro. Ora bem. Não começarem a tomar antibióticos por tudo e por nada, Sim, se faz favor. Por exemplo, ainda recentemente, antes do verão, tivemos aquele surto da Escherichia coli. Sim. E era um caso de gastroenterite em que realmente ficou demonstrado que o antibiótico agravava o quadro clínico e atrasava a evolução. Por exemplo. Já falámos da solução de hidratação oral, é importante. Em relação à alimentação, as pessoas ficam sempre com muitas dúvidas. O que é que podemos comer e o que é que não podemos? Antes de mais, há uma ideia que é importante. Nesta fase, e sobretudo nas primeiras horas, não é muito importante que a pessoa coma. É muito importante que a pessoa ou a criança beba. É o fundamental, está bem? É óbvio que a pessoa não vai beber um copo de uma vez, mas, por exemplo, uma colher de líquido de cada vez, de 5 em 5 minutos, já é uma boa medida de hidratação. Faz milagres. Exatamente. Uma dúvida frequente que as pessoas têm é se pode, por exemplo, uma criança que esteja com uma gastroenterite e que ainda seja amamentada, se pode manter o aleitamento materno? Sim, pode e deve, e também é uma forma de hidratação para essas crianças. Se estivermos perante uma criança que já não está a ser amamentada e que bebe leite habitualmente, deve também mantê-lo ou suspender? É sim, por vezes aí reduzimos um bocadinho por causa da lactose e reduzimos um bocadinho o teor de ingestão de leite. Mas não há, digamos, uma recomendação estrita. Por vezes temos certas crianças que só querem mesmo o leite. Pronto, antes isso do que nada. Exatamente. Não é? E é líquido. Exatamente. Pronto. E ainda há uma outra solução ou outra que por vezes pode ser usada, por exemplo, usar nessa fase de transição, ou seja, até a criança se recompor, usar, por exemplo, um leite sem lactose, que será de digestão mais fácil. Também os conheço. Quem tem 3 crianças já passou por isto tudo, não é? Pelas gastroenterites todas. Sopa de arroz é ótima para aprender também. Exatamente. A sopa de arroz, a água de arroz, a sopa branca são ótimas, mas sempre pouca quantidade de cada vez. Claro. Evitar, sobretudo, as gorduras. E aqui, por exemplo, há uma ideia comum na nossa população, que é quando estamos doentes devemos dar canja. A canja de galinha... Canja tem gordura, não é? Exatamente, é muito gordurosa. Para este tipo de situação, realmente, se calhar é melhor evitá-la. Muito bem. Sopinha de arroz ainda é o melhor, não é? Exatamente. Podemos passar então ao slide seguinte. Prevenção. O que é que nós podemos fazer para ver se evitamos contrair uma gastroenterite? Sobretudo, lavar bem a fruta e os vegetais, também, por exemplo, peças de carne ou de peixe, em que, sobretudo, quando são ingeridos mal cozinhados, ou seja, mal passados, é importante uma boa lavagem. Bom, e até quando estamos a preparar, e desculpe interrompê-lo, a preparar os alimentos, a mesma faca que corta a carne, por exemplo, ser usada para frutas e legumes, ela deve ser lavada, não é? Ou usar outra faca ou ser lavada. Isso é fundamental. Aí pode estar muita contaminação também, não é? Sim, sem dúvida. É uma medida fundamental. E também lavar as mãos sempre antes e após as refeições, a ida à casa de banho e, por exemplo, para quem tem bebés, a mudança de fraldas. São realmente medidas importantes. Antes e depois. Solução de hidratação oral. Então cá vamos nós para o nosso Vamos truque. lá à mesa então. Quero saber esse truque. 1 litro de água é o suficiente. Depois 8 colheres de chá de açúcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. E 1 colher de sal. Mexer. Deixar dissolver bem. E no fundo temos aqui uma rica solução de hidratação oral. Contém iões. Se lhe adicionarmos ainda, por exemplo, um copo de sumo de laranja, adicionamos ainda o potássio. O sal dá-lhe o sódio, o sumo de laranja pode lhe dar um bocadinho de sabor, diluído, é certo, e potássio. Pomos, por exemplo, num copo... E de que forma deve ser bebida? Aos pouquinhos, não é? Exatamente. Pomos, por exemplo, num copo ou numa chávena e com uma colher
de sopa, se calhar já não a de chá, vamos dando, por exemplo, uma colher de sopa de 5 em 5 minutos à pessoa que está realmente com este tipo de problema, e é o suficiente realmente para ir reidratando a pessoa que está com a gastroenterite. Isto é realmente o mais importante. Também há destas soluções à venda na farmácia, não é? Sim, é verdade. Este é muito mais barato. É simples e está, digamos, é acessível em qualquer lar, existem estes ingredientes. E em qualquer idade, não é, doutor? Sim, e em qualquer idade. Na criança, no adulto, no idoso, na pessoa com uma doença crónica. Realmente, por exemplo, aquela prostração que as pessoas sentem, aquela falta de forças, por vezes, quando a pessoa inicia isto, logo mal começa a diarreia e os vómitos, é o suficiente para aliviar esse mal-estar. Porque muitas vezes esse mal-estar é agravado pela desidratação. Claro. Vamos voltar à nossa mesa, só para termos um pouco a noção das consequências dessa grave desidratação. O que é que pode acontecer a uma criança, a um jovem, a um adulto, quando já chega num estado muito desidratado ao hospital? Ou que nem chega ao hospital? Sim. O quadro realmente pode ser dramático. Temos de ter noção que durante muito tempo, e em algumas partes do globo ainda assim acontece, infelizmente hoje em dia, realmente as gastroenterites, as diarreias, são uma causa de morte, são uma causa de morte importante. Em Portugal já não é tanto assim, mas durante muitos anos foi assim, e aí o mecanismo que levava realmente à morte era a desidratação. Felizmente, com este tipo de medidas de hidratação oral, já se evitam muitas dessas mortes e realmente consegue-se resolver este quadro. O que as pessoas sentem realmente quando estão desidratadas é sobretudo uma enorme prostração, um enorme mal-estar geral. Começam a ficar, por exemplo, com as mucosas muito secas, debaixo da língua, os olhos encovados, uma certa tendência a uma certa palidez. E realmente um mau estado geral. Com estes conselhos vamos sobreviver certamente. Claro, com certeza. Se agravar por mais de uma semana, aí convém mesmo consultar o médico. Aí é melhor. Não é? Muito obrigada, um aplauso para o Dr. Carlos Martins. Falamos de gastroenterite. Obrigada.